Classificação da Europa League, Aston Villa e Nottingham Forest, Freiburg e Braga, esses serão os confrontos de volta, né? Na ida, o mando foi do Nottingham Forest contra o Aston Villa, Nottingham Forest que é campeão da Champions League, foi bicampeão lá há muito tempo atrás, o Aston Villa também já foi campeão da Champions, sim, só o Arsenal e o Tottenham não tem Champions, e esses times não são considerados o Big Six. Com o possível rebaixamento do Tottenham, talvez o Aston Villa assuma esse posto, até porque recentemente ele tem brigado nas cabeças da Premier League. O Newcastle parecia ser um time que ia se firmar ali, mas desceu, e o Aston Villa é um time maior que o Newcastle, né? O Aston Villa tem título de Champions, o Newcastle não tem, o Nottingham Forest também tem, e parece que a aura do Unai Emery, técnico do Aston Villa, não ajudou muito nesse jogo da ida, né? Ele é o Mister Europa League, ganhou várias Europa League com o Sevilha, com o Villarreal, chegou à final com o Arsenal, mas acabou perdendo, né? Enfim, é o Arsenal. Vamos ver com o Aston Villa. Vai ter o jogo da volta ainda na casa do Aston Villa, e há sim uma boa possibilidade do time reverter. É um placar comum, né? Bem normal de 1 a 0. 1 a 0 também leva o jogo para os pênaltis. Uma vitória por 2 gols de diferença já dá a classificação para a equipe do Aston Villa do Unai Emery. O Nottingham Forest ganhou com o gol de pênalti do Chris Wood, ele que ficou um tempão machucado aí, voltou e marcou o gol. O jogador, ele é neozelandês, né? Ele não é australiano. Vou até confirmar aqui, Chris Wood, que foi artilheiro do time na temporada passada, mas nessa ficou um bom tempo lesionado. Exatamente, ele é neozelandês, jogador da Nova Zelândia. Vai estar na Copa do Mundo da Nova Zelândia, né? Com 48 seleções. Eu acho que eles se classificaram de maneira automática até, né? Nem tiveram que disputar eliminatório, porque a Nova Zelândia lá não tem ninguém para jogar com eles. Tá na Copa do Mundo no grupo G com Irã, que segundo a FIFA vai estar na Copa do Mundo, né? A FIFA, o Gianni Infantino garantiu que o Irã vai para a Copa. A Nova Zelândia está no grupo então com Irã, Egito e Bélgica. É grupo complicado para eles. A grande tendência, a grande possibilidade, a probabilidade é que a Nova Zelândia seja a lanterna e o saco de pancadas do grupo. Mas o Chris Wood deve cravar um golzinho na Copa pelo menos. Ou mais de um. Bom, é isso. Nottingham Forest 1, Aston Villa 0. Decisão na casa do Aston Villa na próxima quinta-feira. O Braga saiu na frente diante do Freiburg 2 a 1. O Braga pulou na frente do placar com 8 minutos, gol do Tinkais. O Vincenzo Grifo empatou para o Freiburg e lá no finalzinho, Mário Dorgeles fez o gol da vitória do Braga, jogando lá na Pedreira, o estádio incrível do Braga, lá em Portugal. Deve ser uma experiência muito insana jogar naquele estádio, né? Só de ver pela TV já é sensacional. É isso, semana que vem, jogos de volta da Europa League simultaneamente no dia 7 de maio, quinta-feira, 4 da tarde, Aston Villa e Nottingham Forest no estádio Villa Park, e Freiburg e Braga no estádio Europa Park Stadium. Estádio Europa Park Stadium, Europa Park Stadium, não tinha que falar estádio antes. Em Freiburg, na Alemanha. E a grande final da Europa League vai ser no dia 20 de maio, 10 dias antes da final da Champions League, e isso é uma quarta-feira. Final da Champions League, como sempre, é no sábado. Vai ser no dia 30 de maio. Agora vamos falar sobre a Conference League, que também teve os jogos da semifinal acontecendo nesta quinta-feira. Raio Vallecano ganhou de 1 a 0 do Estrasburgo, da França, gol marcado por Alexandre Alemão. E o Raio Vallecano poderia ter feito um resultado bem maior, né? Ficou barato isso aí, pode custar caro na França. A gente viu o Estrasburgo nas quartas de final eliminando o mais 0,5. E o que o mais 0,5 fez na ida? Ganhou de 2 a 0. E foi um placar que ficou barato. Não aproveitaram para fazer mais gols, desperdiçaram muitas chances. O que aconteceu na volta? 4 a 0 para o Estrasburgo. Então é um time que é muito forte dentro de casa e pode ainda eliminar o Raio Vallecano, que era favorito na minha opinião, mas como fez só 1 a 0, o risco fica muito grande lá na França. E o Crystal Palace, que é o grande favorito para ser campeão, na minha opinião, desde o começo da competição, o atual campeão da FA Cup, né? Ainda não teve a final, que vai ser City e Chelsea. Até o momento o Crystal Palace é o atual campeão da Copa da Inglaterra. Deveria estar na Europa League, mas devido ali ao conflito de interesses do Lyon, que era do mesmo dono, no caso John Textor, né, que tinha algumas ações, era sócio minoritário do Crystal Palace,
E aí o Crystal Palace teve que jogar a Conference League. O Lyon fez uma baita campanha, inclusive, na primeira fase da Europa League, mas caiu logo nas oitavas para o Celta de Vigo. O Crystal Palace já está com o pé na final da Conference. Talvez na Europa League ele não tivesse tanto sucesso. Então é um título que, para a prateleira de troféus do Crystal Palace, é gigantesco, né? Não é a mesma coisa que o Chelsea ganhar a Conference League como foi na temporada passada. Apesar de ter aquele feito, de ser o primeiro time a ganhar as 3 competições da UEFA, eu duvido muito que o Real Madrid esteja com inveja disso, porque ele nunca vai querer jogar a Conference League, né? Estar lá já é meio que vergonhoso. Mas estando na Premier League a gente passa um pano, né, com o campeonato mais difícil. Da mesma forma, o Tottenham, por exemplo, nessa temporada, né, quem dera eles fossem para a Conference League, mas pelo visto eles vão para a Championship. Palace 3-1 para cima do Shakhtar. O Shakhtar é muito prejudicado por não poder jogar na Ucrânia, né, devido à situação da guerra que se estende lá até hoje. Então o Freiburg está jogando fora do seu país. E aí o Palace está com o pé na final. Eu acho que ganharia também mesmo se o Shakhtar pudesse jogar em casa. Final no dia 27 de maio, 2 dias depois da final da Europa League. Essa aqui vai ser na... Será que a final da Europa League vai ser na terça, então? Eu estou confuso em relação aos dias. Não, a Europa League é dia 20, tá certo. Buguei, achei que era dia 25. Então também é uma quarta-feira. É uma quarta-feira também. Uma quarta-feira depois da Europa League. Mas antes da final, né? A gente tem os jogos de volta na semana que vem, dia 7, no mesmo horário também dos jogos da Liga Europa. Valeu? Então deixa nos comentários quem você acha que vai passar, se já está definido as finais e quem vai ser o campeão de cada competição. E assiste o último vídeo sobre a Champions. Valeu!